rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E enfim, o Vasco está muito perto de anunciar a nova contratação para o sistema defensivo, para dar um jeito, realmente nessa zaga que vem tendo muito problemas ao longo da temporada e ser ali o zagueiro que vai jogar ao lado do Leandro Castan. A gente vai falar sobre isso, falar sobre essa nova contratação e falar, claro, sobre esse reforço de peso que pode chegar dentro do gigante da colina. Além disso, trazer muitas outras novidades, falar sobre reforços que podem chegar dentro do Vasco. O empresário do Everton Cardoso, que está atualmente no Grêmio, se posicionou com relação à possível ida do atleta ao Vasco. Temos um lateral esquerdo que está livre no mercado e pode interessar também ao gigante da colina, e muitas outras notícias no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, antes de trazer todas as novidades do Vasco, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima, é essencial para o nosso crescimento. Então se inscreva, ativem o seu sininho de notificação, deixem também o seu like e principalmente o seu comentário sobre o que você acha desse atual momento do Vasco, quem você acha que o Vasco deve ir ao mercado, contratar. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama, trazer as últimas notícias, as últimas novidades. E antes de falar sobre esse reforço de peso para o sistema defensivo, eu quero falar sobre o John Sanches, o zagueiro, aliás, o ponta que o Vasco anunciou nessa última segunda-feira, o primeiro reforço da Era Lisca, um equatoriano de muita qualidade. Eu já trouxe vários vídeos falando sobre esse jogador. De fato, eu gostei muito da sua contratação. Acho que vai ser uma peça fundamental para esse restante de temporada e um jogador importante para recolocar o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E segundo notícias, ele está chegando no Rio de Janeiro amanhã para assinar oficialmente o seu contrato com o Vasco e realizar os seus exames médicos. E logo após isso tudo, ele, é claro, vai se integrar ao grupo comandado pelo Lisca e ter a sua entrevista coletiva oficial para ser anunciado oficialmente, como novo reforço do Vasco da Gama. Estamos esperando, estamos aguardando aí quando vai ser definida a sua data de apresentação. E com relação à estreia, muitas pessoas estão perguntando quando o John Sanches vai estrear. Ele já tem condições realmente físicas para estrear pelo Vasco? Com relação às condições físicas, ele tem sim. Ele vinha jogando pelo Independente Del Valle normalmente, inclusive ele atuou, aliás, pela Libertadores desse ano. Eu falei sobre isso, que ele foi inclusive o destaque da rodada pelo Independente Del Valle, esteve na seleção da rodada durante a segunda rodada da Taça Libertadores desse ano. Então, com relação à sua parte física, está muito bem, porém ele precisa realmente se integrar ao elenco e pegar ritmo de jogo com os atuais jogadores do Vasco e ter o tempo ali de identificação com os atletas do gigante da colina. Com relação a essa sexta-feira, o jogo contra o Brasil de Pelotas não poderá atuar, e também na próxima segunda contra o Avaí as chances são 0. Porém, já no jogo contra a equipe do CRB no próximo final de semana, já muito provavelmente terá condições e estará à disposição do técnico Lisca, um jogador de muita qualidade que chega sem dúvidas nenhuma para ajudar demais o Vasco nesse restante de temporada. Mas vamos lá, vamos seguir, deixe a sua opinião, é claro, sobre o que você achou dessa contratação do gigante da colina. E agora sim, falar sobre esse reforço de peso que pode estar chegando dentro do Vasco, que é relacionado ao Sidney. Para quem não conhece, o Sidney é um zagueiro de 32 anos, ele estava aí no Real Betis nessa última temporada, jogou por 12 anos no futebol europeu, um zagueiro 10 que joga, é claro, pelo lado direito, inclusive por lá. Pelo Real Betis é considerado um ídolo, a torcida espanhola no caso, que é o clube, o país onde o Real Betis no caso é o clube, está localizado na Espanha, ficou muito chateada com a saída do jogador, a rescisão contratual. O contrato do atleta, aliás, acabou terminando, finalizando, e o Real Betis optou por não renovar o seu contrato. Jogador importantíssimo, de muita qualidade e, é claro, jogando 12 anos na Europa, tem um grande futebol para se apresentar ainda, mesmo estando com uma idade avançada, já que o jogador já tem 32 anos. E hoje, pela parte da manhã, circulou demais nas redes sociais o nome do atleta.
e eu fui atrás para saber o que iria acontecer, se realmente o jogador iria vestir a camisa do Gigante da Colina. E tivemos aí alguns perfis que tá passando para você, perfis ali de setoristas que cobrem o dia a dia do Real Betis, e o primeiro que tá passando é esse daí, o José. É o nome do perfil, né? E o próprio falou em inglês, que tá aparecendo aí pra vocês, que o Sidney está indo ao Vasco da Gama. Eu tô traduzindo aqui simultaneamente, tá falando, confirmado, né? O Sidney vai pro Vasco da Gama, ele está viajando agora para assinar o seu contrato e fazer os exames médicos. Inclusive a própria página confirma que vai assinar um contrato até 2023 com um salário de 1,5 milhão por temporada. No caso, um salário que chegaria a algo em torno de 120 mil reais por mês, que estaria totalmente dentro do orçamento do Vasco, ainda mais se tratando de um grande jogador como o próprio Sidney. E além dessa página, outras também confirmaram, como essa que está aparecendo para vocês, o Kiko, no caso, outro setorista aí do Real Betis, que fala, né, o Sidney, que está livre no mercado, vai assinar com o Vasco nessas próximas horas, e o defensor está viajando ao Brasil nesse momento. Tá realmente aparecendo em inglês, mas isso é o que está escrito. Essa é a tradução simultânea para você. E além disso, a terceira página, que está falando em cima dessa mesma notícia. Falando, essa informação está absolutamente correta. O jogador está confirmado que o Sidney está viajando ao Brasil recentemente. E ainda fala assim, parabéns ao Vasco da Gama, que assinou com esse veterano zagueiro central. Realmente, tudo isso apareceu em inglês, mas essa é a tradução, essas palavras que eu disse realmente são o que querem dizer, essas postagens feitas por esses setoristas aí do Real Betis, e dando a entender que o Vasco estaria fechando, é claro, um contrato até 2023, só deixando bem claro para vocês, um contrato de 1,5 milhão por temporada, um salário que chegaria até 125 mil reais por mês. Para um atleta da qualidade do Sidney, seria totalmente justificável pagar esse valor. Um jogador de muita qualidade, considerado ídolo no Real Betis, né? Um grande atleta que chegaria para ajeitar esse sistema defensivo. Porém, além dessas mensagens, uma nova apareceu, que falou o seguinte: neste último minuto, o Sidney confirmou que o Sidney quer jogar nos Estados Unidos. As negociações com o Vasco da Gama acabaram se encerrando. Essa mensagem, essa informação foi passada também por uma página no Twitter, outro setorista que cobre aí o dia a dia do Real Betis. Então a gente ainda está no meio a gente está nesse meio termo. A gente está buscando ainda informações, mas é realmente uma notícia exclusiva em primeira mão para você. O Vasco com certeza chegou a conversar com o Sidney, mas a gente não sabe nesse momento como estão aí as negociações. O Vasco infelizmente está muito fechado, a gente não está tendo contato com pessoas de dentro do clube para saber como estão aí as negociações entre o Vasco e o Sidney, mas com certeza as conversas aconteceram e agora a gente espera a definição, né? Se ele irá para os Estados Unidos ou virá vestir a camisa do Gigante da Colina. Seria, sem dúvida nenhuma, um reforço de peso. Vamos aguardar, vamos esperar. Quem sabe o Vasco não estará nas próximas horas, inclusive, né, anunciando a negociação e realmente o desfecho do Sidney no Gigante da Colina para esse restante de temporada. E com relação a outros zagueiros, outros reforços que podem pintar aí no Vasco da Gama, se tratando de outro zagueiro, é o Valber, né? O Valber, que é um jogador que está atualmente no Cuiabá, inclusive nesse último domingo ele acabou jogando contra a equipe do Fortaleza, acabou sendo ali o titular da partida. E o que acontece atualmente? O Wagner é a quarta opção da zaga, né, do sistema defensivo do Cuiabá. O Vasco queria muito a contratação do atleta, o Vasco estaria entrando em contato diariamente com o Cuiabá, inclusive para tentar a liberação do jogador, mas o Cuiabá não quer a liberação, já que tem 4 zagueiros apenas no elenco. E o Valber seria uma peça importante para a composição do elenco. Ele não é considerado titular nem um pouco pelo treinador Jorginho, mas ele é uma peça que ajuda a compor o elenco, né? O Cuiabá agora conta somente com 4 zagueiros e perdendo um ficaria difícil em continuar a temporada apenas com 3 dentro do seu elenco. E por conta disso estaria fazendo esse jogo duro para liberar o Valber ao Gigante da Colina, deixando bem claro que o Valber é um atleta do Atlético Paranaense. O Valber está apenas emprestado ao Cuiabá e o Vasco estaria tentando negociar também com o próprio Atlético para rescindir o seu contrato com o Cuiabá e emprestá-lo ao Vasco da Gama. Porém, o que acontece?
Nessas últimas horas foi anunciado que o Cuiabá estaria perto de anunciar a contratação do Alain Imperiur, um zagueiro que teve passagem pelo Palmeiras, estava jogando fora do Brasil, um grande zagueiro inclusive, e o Cuiabá estava perto de fechar essa contratação. Com isso, o Cuiabá abriria espaço para liberar o Valber do seu elenco, já que contaria não mais com 4, mas com 5 zagueiros, e sem problemas nenhum poderia liberar o Valber ao Gigante da Colina. Então a gente está esperando isso. Caso realmente venham a ser concretizadas as negociações com o Alain Imperiur, há grandes chances de o Valber rescindir o seu contrato com o Cuiabá e vestir a camisa do Gigante da Colina. Então, torcedor, uma coisa é certa, o Vasco tem 2 zagueiros aí que estão no meio, realmente das negociações. Temos o Valber e temos o Sidney. Vamos aguardar, mas eu dou uma certeza para vocês. Um desses 2 atletas estarão vestindo a camisa do Vasco, ou o Sidney ou o Valber. Vamos aguardar e assim que a gente tiver mais notícias, traremos ela para vocês. E com relação a outros 2 jogadores, primeiro ao Everton Cardoso. Muitos torcedores se perguntam sobre a situação do Everton, se ele vai vestir a camisa do Vasco, se ele não vai. E ontem um jornalista esclareceu essa situação. O jornalista é o Diogo Rossi, é realmente um grande setorista que cobre o dia a dia dos times do futebol brasileiro, e ele entrou em contato com o empresário do próprio jogador e com o Grêmio, perguntando se o Everton vai jogar no Vasco. O empresário deixou bem claro da seguinte maneira: não, pelo menos por agora o Everton não vai jogar no Vasco da Gama. Então a informação que muitos têm passado, que o Everton fechou com o Vasco, vai fechar, é mentira. Não tem chance nenhuma de, pelo menos nesse momento, o Everton Cardoso vestir a camisa do Gigante da Colina, até porque na segunda-feira o Vasco fechou a contratação do John Sanches, um atleta inclusive que tem as características semelhantes à do Everton. Então você, torcedor que gostaria de ver o Everton no Vasco, as chances são zeradas, são zero nesse exato momento. E com relação ao Júnior Tavares, um lateral esquerdo que ontem rescindiu seu contrato com o São Paulo. O Vasco busca no mercado nessa posição, busca um lateral esquerdo, busca um zagueiro e quem sabe até mesmo um volante. E ontem o São Paulo anunciou a rescisão contratual do Júnior Tavares, um jogador que na minha opinião tem muita qualidade, um bom lateral esquerdo, e ele acabou já disputando 7 partidas pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ou seja, não pode se jogar mais nessa temporada por um clube da Série A. Poderá jogar apenas por um clube da Série B, Série C, Série D ou ir para fora do Brasil, caso queira jogar nessa temporada. E pelo fato do Vasco estar no mercado atrás do lateral esquerdo, o Júnior Tavares pode ser uma boa posição, pode ser uma boa pedida, um bom atleta para isso. Vamos aguardar. Até o momento também não há nada fechado entre as 2 partes, é somente uma especulação, já que o Vasco procura no mercado um lateral esquerdo e temos aí uma ótima opção, aliás, uma excelente opção, que é o Júnior Tavares, um atleta que para atuar essa temporada ou joga fora do Brasil ou joga em divisões diferentes da primeira. Mas vamos lá! Agora, para encerrar o vídeo, falar aqui sobre a situação clínica rapidamente de alguns jogadores do Vasco da Gama. Ontem o Vasco, em nota oficial, divulgou a situação de 4 atletas que estão no departamento médico: o Hernando, o Bruno Gomes, o Michel e o Sarrafiore. Primeiramente, com relação ao Hernando. O Hernando que sofreu uma lesão nesse último sábado no CT, no treinamento, e o Vasco esclareceu que o Hernando vem apresentando melhoras nos sintomas, e segue tratamento na fisioterapia do Gigante da Colina, porém ainda sem previsão de retorno aos treinamentos com o grupo. Bruno Gomes, temos também notícias com relação ao jogador. O Vasco disse que ele apresenta melhoras dos sintomas e segue tratamento na fisioterapia. Ele que acabou sofrendo uma lesão no ombro. Ele está retornando aos treinamentos, segundo notícias, ainda nessa semana. O Michel, uma grande preocupação, segue em reabilitação, ainda sem previsão de retorno aos treinamentos. E o Martin Sarrafiore, que acabou testando positivo, ainda segue em quarentena sob supervisão dos médicos do Vasco da Gama e se representará no próximo dia 3, ou seja, na sexta-feira o Martin Sarrafiore estará se apresentando novamente ao elenco. Vasco, é claro, força máxima. Nessa próxima sexta temos jogo contra o Brasil de Pelotas e a gente espera que o Gigante da Colina possa conseguir essa vitória, que será importantíssima para o decorrer dessa temporada. Vamos esperar, vamos aguardar. Muitas novidades ainda podem acontecer nessa semana com relação a novos jogadores. E é claro, torcedor, se você gostou do vídeo, se você curtiu o conteúdo, se inscreva no canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, é essencial para que cada vez mais vascaíno saiba do que está acontecendo dentro do seu clube do coração. Então se inscrevam, ativem o seu sininho de notificação, deixem um like e, é claro, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo restante de quarta-feira e saudações vascaínas.